Doutor Luiz Gustavo Mariotti vai falar: Hospital de Retaguarda Fabiano de Cristo, um modelo de assistência transdisciplinar. Dr. Luiz Gustavo é médico geriatra pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, médico do setor de cuidados paliativos do Hospital do Servidor Público Estadual, médico voluntário do Hospital Espírita Fabiano de Cristo e membro da AME São Paulo. Dr. Luiz Gustavo. Boa noite a todos, com muita alegria, que nós podemos ter mais uma oportunidade de fala aqui no evento, agradecendo na figura do Mário Pérez pela oportunidade de trazermos aqui uma experiência sobre o Hospital Espírita Fabiano de Cristo, agradecer ao Conrado pelos meios que facilitou para que nós pudéssemos estar divulgando um pouquinho do hospital e também aos membros da FESP pela oportunidade de deixar que aquelas moças simpáticas ali de camisa rosa e tantos outros que passaram aqui ontem para hoje, que puderam abraçar, ser amigo da obra, como nós dizemos no hospital, e convidar a todos também para conhecer sobre isso. Bom, então nós vamos falar sobre um modelo de assistência transdisciplinar que acontece no Hospital Espírita Fabiano de Cristo, que se encontra no município de Caieiras, em São Paulo. O Hospital Espírita, ele está ligado, quer dizer, teve as suas bases de origem no núcleo espírita cristão, onde um grupo de voluntários se organizaram no SOL, no Serviço Ostensivo da Luz. Esse SOL, ele tinha por objetivo levar a pessoas que estavam em suas casas, acamadas, com algum problema de saúde física ou mental, e não só para levar alguma assistência material, mas também a palavra de conforto, de fé, de amparo, de crença em Deus. E nisso, sob orientação espiritual do diretor espiritual dos trabalhos, é assim que ele me permite dizer, Dr. Romano, sob égide maior de Fabiano de Cristo, foi orientado à fundação do Hospital Espírita Fabiano de Cristo, em 1992. Porém, as atividades ambulatoriais e de atividades começaram a ocorrer em 2001, onde surge o ambulatório, e o espaço cultural, onde são realizados os eventos para arrecadação de fundos de financiamento para não só a construção, manutenção e expansão das instalações e dos atendimentos. É importante lembrar que o Hospital Espírita Fabiano de Cristo, ele faz parte de um complexo chamado atualmente de Vila de Fabiano, onde não só acontecem os atendimentos ambulatoriais, médicos, de fisioterapia, terapeuta ocupacional, assistente social, enfermagem, etc., mas também é um local onde se projeta a construção de um hospital-dia e também de um hospital da criança, E onde também acontece momentos aí, como por exemplo os almoços mensais que são realizados nesta instituição, como forma das pessoas conhecerem o ambiente, conhecerem um trabalho sério, dedicado, e também como forma também de angariar recursos financeiros. Bom, então essa aqui é uma parte da diretoria executiva do hospital, formado aí pelos diretores administrativos, financeiros e secretário, O nosso diretor financeiro aqui, o Carlos Augusto, ele vai falar alguns instantes no final da nossa fala, e além do conselho deliberativo. As atividades do hospital, ela acontece sob a divisão da saúde, ou com a supervisão da equipe transdisciplinar, onde essa divisão da saúde se divide em duas etapas: a divisão de assistência espiritual, ou dois departamentos, a divisão de assistência espiritual e a divisão de assistência à saúde, juntamente à diretoria clínica. Bom, e por que a cidade de Caieiras? Por que o município? Então, também sob orientação espiritual e em decorrência das capacidades ou do grande potencial energético e vibracional do município, com propriedades minerais que atendem às necessidades de recuperação, refazimento e reabilitação de pessoas portadoras de doenças degenerativas como câncer. Bom, a missão do hospital é a de ampliar a visão de saúde, de doença e de morte no cuidado integral, nos seus
variados aspectos físicos, emocionais, psíquicos, espirituais, ecológicos, da pessoa portadora de câncer, né? E por que o câncer? Alguém poderia me perguntar. Então, o câncer, aos portadores de câncer, há esse foco, tem por objetivo esse acolhimento, devido ao fato do câncer ser uma das, talvez, principais doenças onde há uma estigmatização e todo um processo de bastante ou intenso sofrimento, não só por aquele que é portador, mas também da família, daqueles que o acompanham, que o seguem, né? O objetivo, então, é ser um hospital de retaguarda e referência no cuidado integral da pessoa portadora do câncer, tendo como bandeira a caridade. Então, os valores que permeiam as atividades do hospital é o amor, né? Como já foi muito bem falado aqui anteriormente pelos palestrantes anteriores, né? Esse sentimento que nos une ao mais alto, que nos faz nos sentir mais próximos uns dos outros e que cobre uma multidão de pecados. A integridade, né? É aquela certeza ou aquela busca pela integridade de si mesmo, né? A verdade de si em relação a si mesmo e aos outros. A saúde, entendendo ela como muito mais do que o bem-estar físico, mas em todas as outras dimensões que nós já comentamos. A evolução, né? Entendendo que estamos jornadeando nas diversas encarnações como uma oportunidade de evolução e de progresso. E a espiritualidade, aquilo que traz um sentido maior para as nossas vidas e também que vai além da questão da religiosidade. O hospital também tem por filosofia, né, ser um hospital de retaguarda. Lá não é objetivo nosso de se fazer sessões de quimioterapia, de radioterapia, e sim montar uma estrutura, uma equipe onde haja a recuperação e a reabilitação do paciente, do assistido portador de câncer e seus familiares. Também a filosofia do hospital de não chamarmos aqueles que nós atendemos de pacientes, e sim assistidos. Seria uma fase até mesmo de transição para que, com o passar do tempo, todos nós e eles pudessem realmente ter a capacidade, a condição de ser atuante, porque sabemos que nosso restabelecimento, nosso refazimento depende de cada um de nós, né? Então, é uma fase onde nós o chamamos de assistidos. Tem por filosofia também promover a saúde, nos seus variados aspectos, e gostaria de ressaltar a importância de todos aqueles que trabalham, aqueles que fazem parte como associados, aqueles que fazem parte das empresas amigas, dos profissionais contratados e voluntários, né, que dedicam o seu tempo, o seu trabalho com imenso amor a todos aqueles que se achegam no hospital. O hospital é um local de acolhimento do ser. Quem tem a oportunidade de conhecer, ou aquele que já teve a oportunidade, sabe do que eu estou falando, né? Onde não há pressa para o atendimento, onde há carinho, onde há respeito, onde há oportunidade de atender às necessidades, não só do ponto de vista físico, mas emocional, psíquico e espiritual. De maneira que a gente possa trazer a essas criaturas, a esses irmãos, compreensão do sentido da vida, sentido de transcendência, de crescimento e de esperança. E a base teórica, a partir da qual nós desenvolvemos os nossos trabalhos, é a transdisciplinaridade. Então vamos falar brevemente sobre a transdisciplinaridade. É uma nova abordagem científica e cultural, uma nova forma de ver e entender a natureza, a vida e a humanidade. É a busca do sentido da vida através de relações entre os diversos saberes. Não há um saber mais importante do que o outro. Todos têm a sua importância e são necessários para que a gente possa entender e acolher o ser de maneira integral. Jean Piaget, o filósofo, foi o precursor da transdisciplinaridade. Ele dizia: enfim, no estágio das relações interdisciplinares, podemos esperar o aparecimento de um estágio superior, que seria transdisciplinar, que não se contentaria em atingir as interações ou reciprocidades entre pesquisas especializadas, mas situaria essas ligações no interior de um sistema total,
sem fronteiras estáveis entre as disciplinas. Ou seja, resumindo, é aquilo que se encontra entre as disciplinas, através e além das mesmas. De tal forma, isso auxilia no aumento da consciência pelo ser, no entendimento que ele é um ser integral, não deixando de lado, obviamente, os seus aspectos vibracionais, né? Mente, corpo, espírito. Bom, isso é tão importante, né? E é interessante que, ao estudar um pouco sobre transdisciplinaridade, nós encontramos que no projeto chamado Humaniza SUS, do Ministério da Saúde, já em 2004, né, há uma referência, um estímulo e um trabalho onde eles buscavam um modelo, né, de prontuário transdisciplinar e um projeto terapêutico. E eu trouxe aqui só para corroborar, né, a nossa filosofia. Então, diz o Ministério da Saúde que o trabalho transdisciplinar, isto é, que envolve um conhecimento orientado por um sentido comum e que atravessa as várias práticas profissionais, é um potente meio de modificação dessas práticas centradas nas doenças e em procedimentos e tarefas que não abordam o ser humano de maneira integral, no sentido de vê-lo como um todo e não somente dividido em partes. Práticas fragmentadas geram alienação e desmotivação do profissional de saúde, pois, quando o seu trabalho fica restrito a uma pequena parcela do processo terapêutico, o profissional não consegue ter uma dimensão do resultado global do estado de saúde de seu paciente. Considera também a dimensão subjetiva e social no processo de adoecer, esse processo da transdisciplinaridade, procurando modificar a escuta e a entrevista, valorizando a relação construída ao longo do tempo de vínculo entre profissionais, assistidos, familiares e trabalho com equipes. Então, esse é o fluxograma daqueles assistidos que se achegam ao hospital. Muitos deles, né, são provenientes da cidade de Caieiras ou das cidades próximas à região. Então, essas pessoas, por conhecer já o trabalho do hospital já de muito tempo, na assistência, no sentido de fornecimento de medicações, de doações, muitas vezes um ente querido que acaba tendo câncer ou um amigo, eles acabam sendo encaminhados ou acabam tendo conhecimento da atividade do hospital. Então, esse assistido, ele chega no serviço social, é feita uma análise, uma entrevista, né? E esse assistido, ele pode, ele é aquele assistido que tem o câncer ou assistido que não tem o câncer. Então, a gente ainda acaba visando as nossas atividades para esses dois tipos de assistidos. Mas a tendência futuramente é que a gente dê assistência somente ao portador de câncer, pelo número de casos e pela filosofia do hospital. Então, quando ele é um assistido que não tem um câncer, ele também tem um atendimento específico para as suas solicitações, bem como também dos seus familiares, e que esse atendimento pode não ser somente a consulta médica, mas doações, empréstimos, orientações gerais, medicamentos, entre outros. Esse assistido prioritário, né, portador de câncer, ele, a sua família e os seus cuidadores, eles passam, né, por uma avaliação que inicialmente a coordenadora da equipe transdisciplinar, a doutora Simone, que avalia esse assistido nos seus múltiplos aspectos, né, no sentido da doença que ele apresenta, aspectos da família, aspectos emocionais, e daí, a partir dessa avaliação inicial, esse assistido ele passa pelas mãos de outros profissionais da área da saúde. Feito isso, né, cada profissional define a tua conduta, define a tua terapêutica, e a partir daí é feita uma análise dos relatórios de cada profissional, né, pela diretoria e pela coordenação, né, do núcleo de divisão de assistência espiritual. Aí é feito também um trabalho onde nós selecionamos alguns casos e, junto com o mentor espiritual das atividades, nós recolhemos algumas informações sobre aqueles assistidos, que acabam nos auxiliando para estabelecer a terapêutica. Então, obviamente, a partir daí é feita uma conduta terapêutica e a orientação de tratamentos complementares, como acupuntura, terapia com florais e arte-terapia. Bom, isso aqui é só
uma exemplificação, um relatório de atendimento, agora de 2012, onde nós vemos aqui que ao longo do ano de 2012 até outubro, o número de atendimentos ambulatoriais realizados foram de 3.000. Atendimentos domiciliares, 361 atendimentos. Num total de atendimentos de 3.415 atendimentos. Temos aqui que o número de atendimentos prioritários, né, seja o assistido portador do câncer ou o seu familiar, ele totalizou um número de 1.045. Né? Aí nós contabilizamos também o valor estimados de doações de medicamentos, que foi num total de 153 mil, e um valor estimado em doações ao longo desses 10 meses de R$ 54.500. Na verdade, isso são dados, né, que a gente fez questão de mostrar, para mostrar a dimensão, né, os nossos desafios, né, e o estímulo, né, o porquê a gente convida a todos e como a gente tem se esforçado para a realização de eventos, de festas, bazares, como o Carlos Augusto vai trazer aqui para nós. Então, isso daqui é só para a gente... Essa aqui é um slide que mostra algumas fotos dos chalés que existem atualmente na Vila de Fabiano. É um espaço que nós denominamos de Vila da Saúde, onde futuramente cada chalé abrigará 6 assistidos num regime de hospital-dia. Atividade essa ainda que não é realizado por questões financeiras e a questão de número de profissionais para que isso possa ser mantido ao longo do dia. E para terminar a minha parte na fala, né, eu espero e acredito que todos que trabalham no hospital, os colaboradores, parceiros, enfim, imaginam e desejam, né, que o modelo do Hospital Fabiano de Cristo possa ser o modelo do Hospital do Futuro, como nos diz o Dr. Edward Bach. Um oásis de paz, de esperança, de alegria, não tendo lugar para os ruídos e para a pressa. Não ensinando que a enfermidade é maligna, mas que ensina a entender a lição que se deve aprender. Estimular o desejo de levar uma vida em harmonia com as ordens da alma. O sofrimento é mensageiro de uma lição. A alma envia a doença para nos corrigir e nos colocar no nosso caminho novamente. O mal nada mais é do que o bem fora do lugar. Então eu gostaria de convidar aqui o Carlos Augusto para que ele possa dar maiores informações, como podemos ajudar a essa obra. Por favor, Carlos. Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Augusto, eu sou voluntário do Hospital Espírita Fabiano de Cristo, faço parte da diretoria financeira e do Conselho Deliberativo do hospital. E em nome do hospital, nós agradecemos à AME, a Associação Médica Espírita, e à Federação Espírita, por nos dar esse espaço para a gente poder apresentar melhor esta obra para vocês. Antes da gente falar dessa parte de como posso ajudar, quando vocês viram na apresentação do Luiz que as atividades do ambulatório iniciaram em 2001, e nós iniciamos com o ambulatório atendendo a todo e qualquer tipo de caso que se aproximasse da gente ali ou que fosse procurar a gente. Com o passar do tempo, a espiritualidade foi nos dizendo o seguinte: olha, nós vamos começar a trabalhar mais com os casos de câncer e menos com os outros casos. E nós ficamos meio assustados com isso, né? Falando assim, bom, como é que nós vamos fazer isso, né? Começa a dispensar quem está sendo tratado, começa a ligar para os assistentes sociais das unidades de saúde próximas da gente, para dizer como é que serão os profissionais, como é que nós vamos... Falou, ó, de verdade tem 2 coisas que a gente tem que agradecer muito aqui. É a espiritualidade, que esse trabalho de direcionamento começou a ser feito de uma forma natural. Os pacientes com os casos mais simples foram sendo encaixados em outros serviços de saúde da comunidade de forma natural, e pacientes com câncer, com casos mais delicados, foram se aproximando de nós, assim como os profissionais da área de saúde. Os profissionais da área de saúde que nós contamos com o hospital é motivo de muito orgulho para a gente.
porque são profissionais muito, além de preparados tecnicamente, com uma ligação com a obra e com o trabalho, que é nítido que isso vem de mais tempo. Porque a maior parte desses profissionais da área de saúde são voluntários, mais de 50%. E não tem um paciente que faça uma única reclamação que seja de atendimento. Então, a gente agradece a todos vocês, a todos os profissionais da área da saúde também, e que a gente vai percebendo que esse trabalho, ele vai crescendo, a aproximação dos profissionais de saúde da área espiritual vai crescendo naturalmente em função das necessidades das pessoas que estão procurando esse tipo de atendimento. E daí o seguinte, falou, nossa, que lindo, que legal, né? Os pacientes se aproximam, os profissionais se aproximam, então, e precisa manter esse trabalho todo e precisa fazer a área de internação desse negócio. Nós estamos com um problema agora bom, que é o seguinte, a gente tem mais profissionais e atuantes do que espaço, né? Então a gente está tendo que tirar a parte administrativa, fazer um lugar para esse povo ir trabalhar, para transformar em consultório. Nos chalés que são para a área de internação, eles já estão servindo para atendimento na parte de psicologia, tanto as sessões individuais como as terapias em grupo, como também para a parte de florais, terapia ocupacional. Então nós já estamos utilizando isso e já estamos em construção do terceiro chalé. Como é que a gente pode ajudar essa obra a se manter e a fazer as coisas que tem que fazer? Ou seja, nós temos que fazer a parte de infraestrutura material desse negócio. Às vezes as pessoas olham para a gente, né, para muitos de vocês que trabalham nas casas espíritas também, o pessoal olha meio para a gente e acha que no fim do mês uma luz divina vai entrar no caixa e vai pagar todas as contas. Olha, a espiritualidade não chega nesse ponto ainda. Por quê? Porque isso é de nossa responsabilidade. Não é menos prazeroso do que as outras coisas, mas é de nossa responsabilidade, sim. Então a gente tem que trabalhar para isso. Como é que a gente tem feito? A primeira coisa, a parte do voluntário, né? O voluntário se inscreve, participa de treinamento e ele vai trabalhar numa área em que eles queira trabalhar e que o hospital esteja precisando. É importante isso. Com vocês, principalmente da área da saúde, acontece o que foi exposto aqui por um dos profissionais, dizendo, em muitas situações, vocês vivem situações muito estressantes. Então, tem horas que o voluntário da área da saúde, o que ele não quer é trabalhar com a saúde como voluntário. Ele quer trabalhar com qualquer outra coisa. Olha, eu quero contar história para paciente, eu quero ajudar na cozinha, eu quero fazer, mas atender paciente eu não quero fazer. A gente tem que respeitar isso. Por outro lado, o voluntário tem que respeitar o espaço que a instituição tem. Nós já recebemos lá uma pessoa uma vez que falou, olha, eu vim aqui para contar a história para os internados. Falou, legal, a gente só não tem os internados ainda aqui, não tem a área de internação. Falou, não, mas eu quero fazer isso. Falou, senhora, se a senhora não quiser fazer outra coisa, não tem o que a senhora possa fazer aqui dentro. Então, o voluntário precisa saber o que quer e precisa entender que o espaço dele, dentro daquela instituição, é onde as coisas se encaixam também. Nota fiscal paulista. Todos nós já sabemos da campanha, o governo do estado de São Paulo destina parte do imposto arrecadado com a nota fiscal paulista para você, se você colocar o número do seu CPF ali naquele cupom fiscal, ou se você não colocar o seu CPF, você pode doar essa nota fiscal, esse cupom fiscal, sem o seu CPF, para instituições filantrópicas. Essas instituições têm que ser instituições credenciadas na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e tem que ser de utilidade pública. Então, o que faz? A lei permite que esses cupons fiscais sem CPF sejam digitados e sejam recebidos, aquele imposto devolvido seja recebido pela instituição financeira. Dá trabalho? Dá sim, mas não custa nada.
Todo e qualquer cupom fiscal que você tiver, você pode juntar e doar isso para o hospital. A outra coisa interessante é que nós temos lá um espaço saúde e beleza. Um dos nossos voluntários montou esse espaço. É um espaço que tem não só a parte de presentes, mas a parte de produtos e cosméticos também, e que toda a renda disso é revertido para o hospital. O programa do bioóleo, os associados e parceiros, então aí a gente tem o associado, que é a pessoa física e que contribui mensalmente conosco, através de um cadastro e de um boleto que ele recebe, e os parceiros e as empresas amigas que também participam conosco de uma forma diferente. Toda a divulgação, todo momento que o hospital tiver para divulgar a sua imagem, vai divulgar também o nome dessas empresas que nos ajudam. Porque é importante que outros empresários vejam que já existem empresas que estão ajudando, sim, e que a gente também reconheça o trabalho dessas empresas juntos de nós, e nós vamos mostrar o nome delas daqui a pouco também. Os eventos mensais. Nós fazemos um almoço por mês no hospital. Inclusive a gente mudou um pouco, a gente está tomando cuidado de falar mais em Vila de Fabiano, que ficava meio complicado quando a gente convidava alguém, né? Falou, vamos lá no domingo almoçar no hospital comigo? Né? Estou imaginando aquele monte de maca andando, aquela comida sem sal, tal, né? Ficava um negócio meio estranho. Agora não, as pessoas entendem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O almoço, ele é sempre temático, então você vai ter o almoço à baiana, o almoço à italiana, o almoço gaúcho, vai ter sempre um show acompanhando esse almoço, e você tem a comida de acordo com o motivo que está dando o almoço. Doações. Toda e qualquer coisa que vocês tenham e que vocês não usam mais e que estejam em bom estado, pode ser doado para o hospital, né? Desmanchou com o namorado, aquele monte de coelhinho e ursinho escrito eu te amo, que o outro namorado deu e que o próximo não pode ver, pode dar para a gente, que vai servir para outros namorados, não tem problema. A gente não vende nada pirata, nem CD pirata, nem DVD pirata. Se der para a gente vai destruir antes disso. Outra coisa, doe aquilo que dá para usar. É importante isso. Quem trabalha em casa espírita e que recebe doação sabe bem do que eu estou falando. Dá trabalho você colocar algumas coisas, você buscar algumas coisas, você colocar algumas coisas em condição. E de verdade, a gente já fez fogueira lá com um monte de guarda-roupa. Porque não dá para usar. Não dá. Então, se dá para usar, doa. Se não dá para usar, tem uma operação da prefeitura chamada Cata Bagulho. Tem uma hora que eles passam recolhendo aquele negócio, põe aquilo para isso. Se não serve para nada, não serve também para nenhuma outra instituição. Tá? Essas coisas vocês podem ver melhor no site do hospital, www.hefc.org.br. Vamos ver. Essas são algumas fotos dos eventos no hospital. Essa foi a do Lisairão ali. Foi uma das últimas que nós tivemos com ele. Visitando lá no hospital mesmo. Naquela de cima aparece o Sérgio. Vamos voltar uma. Aqui. Isso. Essas são as empresas amigas que eu falei para vocês. Tá? Todas essas empresas, elas contribuem mensalmente com uma quantidade de atendimentos. Nós estipulamos um determinado valor para cada atendimento e essas empresas se comprometem com um determinado número de atendimentos. O que significa dizer, o ano que vem o atendimento que custava R$30 passou a custar R$33, é reajustado a participação dessas empresas também. Tá? Tá aí os nossos projetos futuros. A gente já começou a construção do 3º chalé, ampliação do número de assistidos atendidos, continuar a capacitação de voluntários, informatização dos atendimentos, estruturação do Hospital Dia, Hospital da Criança e um espaço ecumênico.
Essa parte espiritual para a gente é muito importante, a gente que convive na doutrina espírita sabe o quanto é isso importante. O hospital ele vai ter um espaço ecumênico para que essas pessoas possam receber o padre, o pai de santo, o pastor, todo aquele que de alguma forma pode dar algum alento espiritual a esse paciente, vai ter um espaço para isso. Não vai ser um espaço para que a gente tenha comemorações ou que a gente tenha missa, o casamento, esse negócio todo, mas a parte de orientação espiritual vai ter um espaço sim para isso. O que eu tinha para falar e para pedir para vocês é isso. No próximo dia 2, que é um domingo, a gente tem um bazar de Natal lá no hospital, que fica em Caieiras, lá no bairro de Laranjeiras. No próximo dia 8, nós temos uma sessão de pintura mediúnica, e que a gente vai fazer um outro chá junto com isso também. E a gente convida todos vocês a visitarem o nosso site, a visitarem a obra, e quanto mais gente se aproximar, mais gente para ajudar. Uma vez, quando nós começamos esse projeto, fazendo uma conta muito material, eu não lembro se o número era esse, mas dá para ter a dimensão, a gente vendo mais ou menos o tamanho desse negócio, eu falei com o Sérgio, que é o nosso diretor-presidente, e disse para ele o seguinte, falei assim, pô Sérgio, se a gente conseguisse 5 milhões de reais, a gente fazia esse negócio de uma vez. A gente começava a pôr esse negócio para operar, ia trazendo gente, né? E falou, pô, 5 milhões, de verdade, se eu pegar os 5 maiores bancos no Brasil e cada um der 1 milhão do lucro deles, não vai fazer cócega para eles, não vai mudar a vida deles em nada e resolveria a nossa vida. A Sérgio falou, Guto, o hospital não é uma coisa para poucos darem muito, é uma coisa para muitos darem pouco. Então a gente conta com a ajuda de todos vocês. Muito obrigado.